Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento de leitura da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, essa leitura do dia 13, louvado seja o nome do Senhor, onde iremos, aleluia, ler do capítulo 22 ao capítulo 24 de 1 Samuel e Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 31. Iniciamos a nossa leitura, capítulo 22 de 1 Samuel. A matança dos sacerdotes. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da sua família souberam que eles estavam lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldade ou com dívida ou insatisfeito também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Aí Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: Por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: Não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, no morro, sentado debaixo de uma árvore, com uma lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em um certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: Ouça, homens da tribo de Benjamim. Vocês pensam que Davi lhe dará campos de plantações de uva e o fará capitões e tenentes do seu exército? Aleluia, é por isso que vocês estão fazendo planos contra mim. Nenhum de vocês me contou o meu próprio, aleluia, nem o meu próprio filho, que, aleluia, fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo, ninguém diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar. E o que foi que o meu próprio filho que impôs contra mim? Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: Eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitude, em Nobe. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer, e também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nobe. E eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: Escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor, respondeu ele. Saul lhe perguntou: Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele, ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus, aleluia, o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar ninguém, aleluia, da minha família de estarmos fazendo plano contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Então o rei disse: Aleluia. Aimeleque, você e os seus parentes vão morrer. Em seguida disse aos guardas que estavam ali perto: Matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg: Mate-os você. E Doeg os matou. Nesse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os moradores de Nobe. Aleluia, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, meninos e crianças,
e gado, jumentos e ovelha, todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou o que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, aleluia, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim, eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar nós dois, mas comigo você estará livre de perigo. Capítulo 23. Davi salva a cidade de Keila. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque e os salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus o Senhor e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus, mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Ameleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal, para que eu possa consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para, aleluia, destruir por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo como ouvi dizer? O Senhor Deus de Israel, peço que me responda. Saul virá? Respondeu o Senhor. E será que os moradores de Queilas vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Davi na região deserta e montanhosa. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zife. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zifa. Jonatas foi encontrar-se com ele e ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo, Saul, meu pai, não conseguirá causá-lo nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zife foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra, em Oreza, no monte Arcla, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente, que nós lhe entregaremos a Davi.
nós entregaremos Davi. Que o Senhor abençoe você por serem tão bondosos comigo. Vão se informarem novamente e descubra com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubra exatamente os lugares onde ele se esconde e volte aqui sem falta. Então irei com vocês, e se estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimom. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem da rocha no deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus sacerdotes estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-lo. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: Volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. E por isso aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi por os lugares protegidos da região da fonte de Gede. Davi deixa de matar Saul. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Gede. Então escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou numa caverna junto de alguns currais de ovelhas perto da estrada e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. E aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: Esta é a oportunidade. O Senhor Deus disse que ele entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou, encostou o rosto no chão. Então disse: Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor entregou a mim. Alguns me disseram que eu o matasse, mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor e nem fazer nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor, aleluia, está procurando me matar, mas mesmo assim eu não ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado e que ele castigue, aleluia, o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Veja o que o rei de Israel está tentando matar. Aleluia, veja só
que ele está calçando um cachorro morto, uma purga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue e me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: Você é mesmo meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então Davi disse: Você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim enquanto eu lhe tenho feito mal. Hoje você mostrou quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor, aleluia, tivesse me entregado a você. Será que alguém, aleluia, depois de pegar o seu inimigo, o deixa embora são e salvo? Que o Senhor abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes. Assim o meu nome, o nome da minha família, não serão esquecidas. E Davi jurou. Então Saul foi para casa e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Essa foi a nossa leitura, aleluia, nos capítulos, aleluia, de 1 a Samuel. Agora iremos meditar em Lucas capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 31. Aleluia. A respeito da falsidade. Milhares de pessoas se juntaram de tal maneira que umas pisavam umas às outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. De quem devemos ter medo? Jesus continuou: Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem deve ter medo. Tenha medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenha medo de Deus. Por acaso não é verdade que os 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenha medo, pois você vale mais do que muitos passarinhos. Aleluia. Confessar e negar Cristo. Jesus disse ainda: Eu digo a vocês, se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é dele, mas aquele que disser publicamente que não, aleluia, que não é meu filho, que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que devem dizer. O rico sem juízo. O homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem deu o direito de julgar? Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo: Todos prestem atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza,
porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. Aleluia. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aquele que junta riqueza para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupe com a comida que precisam para viver e nem com a roupa que precisa para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Veja os corvos, não semeia, não colhe, não tem despensa e nem depósito, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupa com as outras? Veja como crescem as folhas, as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fique aflitos. Procure sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Aleluia. E Deus lhe dará todas estas coisas. Essa foi a nossa leitura do dia 13. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. E não esqueça, coloque sempre na sua vida o reino de Deus. E as demais coisas, o Senhor Deus nos acrescentará. Que Deus em Cristo vos abençoe.